Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta live promovida pelo Complexo Hospitalar Santa Genoveva, sempre levando até você um assunto sobre saúde da mais alta importância. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é rodeado de muitos tabus e que até pouco tempo evitava-se falar. Até a imprensa ficava um pouco temerosa de citar o assunto, com medo de incentivar os casos. Vamos falar de suicídio. Este mês de setembro, chamado de mês amarelo, é uma época que é usada para prevenir, para mostrar as causas dos suicídios. Será que existem causas plausíveis? Mas as diversas existir em torno do suicídio, como depressão, problemas de família, problemas pessoais, etc. Nós vamos conversar, já está aqui conosco, a Oi, doutora Carolina Lima de Mélio, psiquiatra do Santa Genoveva Complexo Hospitalar. Muito tudo boa bem? noite, doutora Carolina, Boa seja muito bem-vinda. noite. Obrigada, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar falando hoje sobre esse tema, né, tão importante, tão relevante e que ainda causa um impacto muito grande, né, na saúde pública, seja do Brasil e do mundo, né? Pois é, doutora, a Associação Brasileira de Psiquiatria, isso é só para a gente abrir para mostrar a importância desse contexto. Quase 100% dos suicídios estão relacionados a algum transtorno psiquiátrico sem acompanhamento médico. E Uhum. neste mês de setembro, o assunto é tomado com muita importância pelas autoridades médicas, pelas autoridades do setor e principalmente pelas famílias, né, que Uhum. lidam com dor de forma mais aguda este problema. Doutora, qual que é a importância do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele começou aqui no Brasil em 2014, né? De uma ação conjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina, com o intuito de realizar diversas ações em várias cidades do Brasil, eu diria que a grande maioria, orientando as pessoas, diminuindo o estigma sobre o tema, orientando a respeito de fatores de risco, mas principalmente orientando que o suicídio ele pode ser sim prevenido, né? É importante entender que o suicídio ele é um fenômeno extremamente complexo e que envolve várias etiologias, então social, ambiental, psicológica, genética, até mesmo hereditária, né? Mas apesar disso tudo, ele pode ser sim prevenido. Como é que estão os números do suicídio, doutora Carolina, no Brasil e no mundo? O suicídio hoje, ele é a 10ª causa de morte em todo o mundo. É um número muito surpreendente, porque aproximadamente 1 milhão de pessoas suicidam todo ano no mundo, né? Sendo dessas, aproximadamente 12 mil no Brasil. Então, você pensa que 40 pessoas, que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo, é um dado muito alarmante. E eu acho que as pessoas não têm essa consciência desse número tão grande, e quando isso é falado em estatística, isso toma uma proporção maior e até mesmo as pessoas permitem se engajar mais e falar mais sobre o assunto, né? Então, eu acho que falar sobre a estatística é muito importante, porque a maioria das pessoas não tem a noção da gravidade. Apesar dos números alarmantes, né, doutora Carolina, esses números podem ser subestimados, né? Porque nem todos os casos aparecem, vêm à tona. Acredito que esses números são sim, né, subestimados, porque muitos óbitos a gente não tem como comprovar, né, a real intenção da pessoa, se realmente foi um acidente ou premeditado. Então, isso atrapalha as estatísticas. E muitas vezes também acontece, vamos dizer assim, da própria família ter um preconceito muito grande, um estigma muito grande
em colocar na certidão de óbito que a pessoa suicidou, o familiar suicidou. Então, acaba que existe às vezes é um pouco maleável isso no atestado de óbito, o que não deveria, né? Porque isso atrapalha muitas estatísticas, né? Existe uma faixa etária mais comum nessa área do suicídio, doutor? Hoje, aconteceu um crescimento muito grande no número de pacientes jovens, tá? Principalmente de 14 a 29 anos. Então, esse aumento foi significativo. Assustador isso, né, doutora? Uma Sim, idade tão precoce, né? sim. E você pensar que a segunda causa de morte, né, nessa faixa etária é mais preocupante ainda, que só perde para acidentes automobilísticos. Então, são pessoas que estão assim, começando a vida, super produtivos, e eles, de repente, desistem de viver, né? Então, é um dado muito, muito alarmante. Mas também existe o que é muitas vezes esquecido, o alto número de suicídio também em idosos. Então, a partir de 65, 70, 75 anos, existe ainda uma alta taxa de suicídio nesses idosos. E a sociedade esquece disso, né? Então, acho que a gente também tem que estar atento a isso, tem que estar atento aos idosos, porque eles não desistem, na verdade, eles acreditam que como ele passou por todas as dificuldades da vida, já está mais estável, terminando a vida, ele já não tem mais tantos estressores, né? Mas, na verdade, começam outros estressores. E que às vezes são até mais difíceis, né? Aham. Existe alguma relação, doutora, entre doenças mentais e suicídio? Existe. É, Alguns estudos falam até que praticamente 100% das pessoas que suicidam, elas têm alguma doença mental. Normalmente não tratada, não medicada, não acompanhada de maneira correta, né? Então é um dado também que as pessoas têm que ter essa consciência para procurar ajuda, para aceitar o tratamento, para também tirar o estigma, não só do suicídio, mas também do psiquiatra, da medicação, né? Que realmente pode ajudar muito. E dentre essas doenças, vamos dizer assim, né? A depressão é a mais prevalente, com certeza. Mas também existem outras, não só a depressão. Então, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, principalmente o paciente que está em surto psicótico, tendo alucinação auditiva, o uso e abuso de álcool, de substâncias ilícitas, também transtorno de personalidade borderline. Então, existem outros também transtornos que podem favorecer ao suicídio, mas dentre todos, a depressão é disparada assim a mais recorrente. Existe algum sintoma, doutora Carolina, que é, quando a família pode perceber que aquela pessoa dentro da família está com uma propensão ao suicídio, o alto grau de depressão, por exemplo? Então, existem, eu acho que não, eu acho que passa também pela pessoa entender quais seriam os sintomas da depressão, né, para ela procurar. Porque o que eu vejo no consultório é que muitas vezes as pessoas não reconhecem que estão deprimidas. Então, elas associam muito que estão ansiosas, mas elas nunca acham que é depressão, né? Então, os principais sintomas, normalmente, os pacientes têm que ter esses sintomas há pelo menos 2 semanas, né? Porque não adianta também, é normal, um dia você está mais triste, outro mais ansioso, um dia mais irritado, isso não quer dizer que seja doença, né? Então, faz parte essa questão fisiológica, né? Mas, de qualquer forma, é bom ficar atento, né? É, Por menor que seja o sinal. Sim, então, e faz parte o humor triste a maior parte dos dias da semana, que a gente chama de anedonia, né? Que é a perda do prazer, da alegria que ele tinha por coisas prazerosas. Muitas vezes esses pacientes reclamam de fadiga, de um cansaço, um sentimento de culpa muito grande, de baixa autoestima, um isolamento social, então ele começa a se isolar da família,
dos amigos, ele tem uma lentificação psicomotora, então antes ele era mais ágil, ele conseguia resolver as coisas do cotidiano com mais agilidade, maior habilidade, hoje ele não consegue. Tem dificuldade de concentração, do esquecimento, essa é uma queixa muito comum também, do apetite, algumas pessoas para mais, outras para menos, insônia, alguns um pouco de sonolência durante o dia. E é importante falar também que, além de todos esses sintomas, é muito comum também o paciente ter associado sintomas ansiosos, então uma preocupação excessiva, muitas vezes também sintomas físicos de ansiedade. Então, eu acredito que esses são os principais sintomas que as pessoas têm que estar atentas em relação à depressão. Tem alguns sintomas também, né, doutora? Eu já li alguma coisa sobre isso, que remete ao coração partido. É a briga com o namorado, é um desquite, é um divórcio, uma coisa assim, uma separação, uma briga com alguém da família. Isso pode levar a uma depressão séria também. Isso pode desencadear, né? Mas existe o transtorno de ajustamento, onde a pessoa também, ela, dependendo da resiliência que ela tem diante da vida, não necessariamente ela vai deprimir, né? Com qualquer alteração ou qualquer estressor. Isso depende muito da resiliência que cada um tem, mas com certeza interfere sim, né? Estressores, tudo isso influencia. As pessoas têm dificuldade, doutora, a senhora sente essa dificuldade no consultório ou em seu relacionamento com os colegas em procurar tratamento? As pessoas se recusam a isso? Desculpa, de procurar ajuda? As pessoas que têm esses sintomas, eles têm medo, por exemplo, em relação às medicações que Sim. aparecem crenças erradas sobre as Aham. medicações que eles poderão ser expostos no caso de uma depressão séria, uma ameaça de suicídio, coisa parecida. Eles têm medo de procurar ajuda. Então, hoje as pessoas têm muita dificuldade, né, de procurar ajuda, principalmente no psiquiatra. Existe ainda um tabu muito grande, as pessoas acham que o psiquiatra seria a última alternativa, onde ele já fracassou, ninguém conseguiu ajudar. Então, assim, ele prefere procurar, por exemplo, um neuro, que não existe esse estigma, né, de procurar o psiquiatra, do que chegar já de cara no nosso consultório. E isso eu acho que tem melhorado com o tempo, sabe? Eu acho que hoje chega pacientes menos graves no consultório, pacientes que começaram sintomas precoces, recentes, e isso evolui melhor, né? Com melhora do prognóstico, uma melhora mais rápida, mas tem melhorado. Apesar de ser muito devagar ainda, mas tem sim. E o que eu vejo também é que muitas vezes os próprios familiares, os amigos, eles não apoiam, né? Então, quando a pessoa às vezes está disposta a ir, existe um bloqueio dos próprios familiares de não, você não precisa, você vai ficar dopado, o remédio vai usar para sempre. Então, do jeito que você me perguntou, existe ainda muito preconceito em relação à medicação, muitas crenças erradas, que eu acho que essa conscientização tem que ser cada vez mais trabalhada. Então, as pessoas acham que o antidepressivo, por exemplo, ele causa dependência, e não é, né? Já existem vários estudos comprovando que não causa dependência. Não é porque você começou um tratamento que você vai ter que fazer um tratamento uma vida inteira, usar a medicação uma vida inteira, não é dessa maneira. Depende muito da doença que você está tratando, né? O ideal seria a gente começar, ter um tratamento de continuação, que a gente fala, mas planejando tirar essa medicação em algum momento, né? Então, tudo tem um começo e um final de preferência no tratamento medicamentoso, né? Outras coisas que eu vejo os pacientes terem muito medo em relação também a muitos efeitos colaterais. Então, eles acham que eles vão ficar dopados, não vai conseguir trabalhar, dirigir. E hoje as medicações são muito seguras, né? São medicações seguras, são medicações modernas, que causam pouco efeito colateral,
Normalmente, quando causa, são efeitos leves, suportáveis e passageiros. Eu falo que, tipo, com 3, 5 dias, o organismo acostuma e já não tá mais incomodando, né? E só para concluir, que eu acho que isso é muito importante, todo antidepressivo demora aproximadamente 3 semanas para começar a fazer efeito. Então, as pessoas querem muitas vezes um imediatismo que não vai acontecer, né? E daí ela vai ter que ter essa persistência de entender que ela tem que continuar o tratamento, né? Esperar esse período para a gente ver se tem que ajustar ou não a medicação, tá? Voltando um pouquinho à depressão em família, entre amigos, tudo, é bom lembrar que muita gente leva, por exemplo, um amigo está deprimido, está chateado, cabeça baixa, aquela coisa. Alguém chega e muita gente chega, mas não, esse cara está com frescura, essa menina Aham. está com frescura, e não é por aí. Não. Depressão sempre é frescura. Não. Depressão é uma doença, né? Uma doença, uma das mais incapacitantes que existe, uma doença grave, como eu falei para você, é um dos principais fatores de fator de risco, né? Para suicídio, é a principal doença. Então, assim, é importante também as pessoas terem consciência do que é falado, porque muitas vezes, quando essas pessoas falam que é frescura, fala que é isso, que é aquilo, às vezes é uma frase que serve de gatilho para um suicídio, entendeu? Bom, nós já temos uma pergunta aqui, a Carolina, sua xará, ela está perguntando qual a importância de se falar em saúde mental. Eu acho que, principalmente nesse momento, eu acho que as pessoas estão, pela primeira vez, se empenhando mais e se preocupando mais em falar sobre esse tema, né? Com a pandemia, os consultórios de psiquiatria cresceram muito, são muitas pessoas sofrendo, são muitas pessoas, até mesmo que já faziam tratamento, que tiveram uma piora. E a importância de falar sobre a saúde mental é simplesmente pela qualidade de vida, né? Porque quem não tem saúde mental, você não tem uma qualidade de vida. E, querendo ou não, também influencia em várias outras doenças orgânicas. As pessoas não costumam associar, né, esses transtornos psiquiátricos ou mentais com doenças orgânicas. Então, por exemplo, um paciente com transtorno bipolar que não faz tratamento, ele existe uma chance de mortalidade mais precoce, por várias causas, né? Então, é muito importante a gente estar falando, sim, sobre doença mental, sobre a saúde mental, a gente estar atento em ajudar as pessoas, né? Olhando ao nosso redor. Então, principalmente nesse quesito. Doutora Carolina, normalmente, em algum caso, por exemplo, o suicídio, ele pode ser planejado? A pessoa planeja o seu suicídio, colocar fim à sua própria vida? Isso ele difere, ele é um pouco diferente das faixas etárias, né? Então, por exemplo, o paciente que é mais jovem, ele normalmente ele não planeja. Ele age muito mais na impulsividade, entendeu? É muito mais na impulsividade, não tem planejamento. Tanto é que depois que ele começa ele causa, né, essa tentativa ou o fato em si, se ele tivesse avaliado um pouco antes, ele não teria cometido o ato. Já em pacientes adultos, idosos, a gente percebe um planejamento, uma organização maior. Então, muitas vezes, ele começa a deixar sinais sutis, né? Que é onde a gente também tem que estar atento, porque às vezes ele deixa sinais sutis em relação ao comportamento, à fala. Então ele pode começar a passar bens materiais para outras pessoas, começar a organizar testamento, acumular remédio, acumular medicamento. Ele começar também, é muito comum a pessoa começar a falar, por exemplo, que a vida não tem mais sentido, que não é mais feliz, que não tem mais por que estar vivo. Então, tudo isso são sinais
para a gente prestar atenção, né? Que ele está dando alguns indícios, sim. A maioria dos pacientes, eles falam de 50% a 80%, eles dão indícios, seja pelo psiquiatra ou comentando com algum familiar sobre a intenção dele de suicidar. Então, a gente só tem que estar um pouco atento para perceber isso. Que às vezes não é falando, às vezes é com o comportamento mesmo, uma alteração do comportamento. É porque falava assim, né, até pouco tempo, que quem fala em suicídio não comete, não é por aí, né? Não, isso não é. Isso existem também, igual existe os mitos, né, em relação à medicação, existe também os mitos em relação ao suicídio. E isso também tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, porque pode atrapalhar e bastante. Então, quando a pessoa fala que quem quer suicidar não avisa, na verdade você está fazendo, às vezes até incentivando, porque na verdade não é assim. O paciente, a gente fala que ele tem uma dualidade. Então, do mesmo jeito que ele quer morrer, ele está lutando para viver. Então, ele fica nesse jogo, nessa dúvida. E quando de repente alguém fala dessa maneira, igual eu te falei, pode ser um gatilho que leva ele para o caminho da dualidade da morte e não da vida, entendeu? Outras coisas que as pessoas falam é que cada um tem o direito do livre-arbítrio, né? A pessoa quer morrer, fazer o quê? Então, deixa ela morrer, né? E não é O assim. limite, né? Porque na verdade, essas pessoas, elas estão doentes, né? Muitas vezes sem acompanhamento, sem tratamento, e essa doença mental causa essa desesperança no paciente. Então, conforme a gente trata, conforme a gente começa a medicação, isso melhora muito, entendeu? Outra coisa que é um mito muito grande é que a gente não deve falar sobre suicídio, né? Então, não é assim que funciona, né? Então, hoje já se sabe da importância de se falar sim sobre suicídio, né? Não vai fazer ninguém pensar em suicidar, não vai fazer ninguém criar coragem para suicidar. Pelo contrário, ela vai se sentir acolhida por alguém que está entendendo, escutando ela, entendendo o sofrimento dela, né? Até pouco tempo, né, doutora? Eu, como jornalista, posso dizer isso de caveira, Uhum. como se... é, era um tabu a imprensa falar em suicídio. Ah, fulano suicidou, cicrano pulou do prédio, tentou se matar, se matou, não sei o quê. Então, Sim, dizia-se, né? Então, isso era um incentivo, né, ao sim. suicídio. Não é É. o contrário. Então, isso foi uma coisa muito engraçada, que existia mesmo, né, vamos dizer, um contrato, né, do jornalismo, da televisão, de não se falar a respeito, de maneira alguma, né? E hoje, a gente precisa, né, da ajuda da televisão, do jornal, da imprensa, para orientar, porque só a partir deles que a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Orientar mais pessoas. Mas isso tem que Como é ser que a feito. mídia pode ajudar numa campanha dessa? Eu acho que, primeiramente, de uma maneira bem responsável, né? De uma maneira sensata, sem alarmismo, não mostrando cenas chocantes, falando sobre métodos, né, que não vai acrescentar em nada, pode só prejudicar. Então, nesse sentido, eu acho que é essencial, mas principalmente levando instrução, informação e não de uma maneira alarmante, assustadora, né? E entra aqui também o que eu acho que é muito grave hoje em dia com o WhatsApp e as mídias sociais, todo mundo recebe, né, muita coisa. E recebe Uhum. muita coisa indevida também. Então, eu acho que cada um de nós, como sociedade também, a gente tem a função de não compartilhar, né? Respeitar o luto, né, dos familiares, respeitar a pessoa que se matou, porque se compartilhar uma pessoa com uma foto da morte dela, uma pessoa num estado extremamente
deplorável, eu acho que isso fala muito da gente também, né? Da nossa falta, da nossa falta de empatia com o outro, né? Doutora, a Ana ela pergunta se anorexia e bulimia são sintomas de suicídio ou não necessariamente. Não são sintomas, né? O que acontece? A anorexia e bulimia, elas são doenças, né? E como a gente conversou lá, várias doenças podem sim predispor ao suicídio. O que acontece é que muitas vezes, tanto a bulimia quanto a anorexia está muito relacionada ao transtorno de personalidade, principalmente border, né? O borderline, que como eu falei, é um dos principais, uma das principais doenças mentais relacionadas ao suicídio. Mas não quer dizer, a pessoa que tem anorexia e bulimia não necessariamente tem um transtorno de personalidade, tá? Mas qualquer transtorno mental pode sim predispor ao suicídio. Mas é A importante Lara, ela também, Orley, falar que tem tratamento, né? Que é possível claro, melhorar, que tem tratamento, que o remédio ajuda, tá? tem que buscar ajuda, né? E quem Eu acho, estiver em volta tem que ajudar a sim, pessoa. incentivar, né? A Lara pergunta quanto tempo precisamos manter o uso do antidepressivo após melhorar a depressão. Tá. Isso também é uma dúvida muito, muito frequente e às vezes até muito difícil para o paciente aceitar. O que acontece? A partir do momento que o paciente melhora 100%, a gente tem que manter essa medicação por aproximadamente 9 meses a um ano. Isso quando é o primeiro, segundo episódio. Quando a gente já está num episódio mais longo, no terceiro, quarto, às vezes a gente até prorroga mais esse tempo, né? Então, isso chama tratamento de continuação. Ele serve para diminuir a chance desses sintomas voltarem, retornarem. Então, é um tratamento prolongado. E aí, qual que é a dificuldade? O problema é que muitas vezes é difícil para essa pessoa não continuar a medicação depois que está bem, né? A maioria deixa de tomar o remédio. A Sinara pergunta qual o risco de uma pessoa que sofre de disritmia de cometer suicídio? É alto o risco? De quê? De quê que ela... Sofre de disritmia. Arritmia? Disritmia. Ela falou aqui disritmia. Não, eu não acredito que distimia. Distimia. Distimia, A distimia, ela tem uma questão parecida um pouco com a depressão, são sintomas mais leves e crônicos, né? Existe a possibilidade, né? Principalmente se são sintomas crônicos, onde a pessoa não teve um tratamento adequado, se ela já desistiu da vida, se ela já perdeu a esperança. Então, novamente, toda doença mental não tratada, não acompanhada, não medicada corretamente, existe sim essa propensão maior ao ato do suicídio. Pode-se falar, doutora Carolina, tem mais algumas perguntas aqui, eu vou entrar no nosso planejamento aqui. Pode-se falar que existem fatores que protegem o indivíduo a não provocar a própria morte? Existem fatores que protegem e fatores de risco, vamos dizer assim, né? Então, os fatores que protegem entram muito não ter a doença mental, não ter doença mental, ter uma família, uma necessidade, uma responsabilidade familiar, a religiosidade, seja ela qual for a crença da pessoa, é um fator protetor importante, né? A pessoa ter boa autoestima, ela ser confiante, ela ter uma boa resiliência, tudo isso funciona, ter filhos, casada, tudo isso funciona como um fator protetor, sim, né? Do mesmo jeito que existem também os fatores de risco, né? Que entram principalmente uma tentativa de suicídio prévia,
que é o principal fator de risco dentre todos. Então, o paciente que tentou suicídio, ele tem uma chance imensa de tentar de novo. E muitas vezes, dessa vez, ele pode se matar realmente. Outro fator de risco importante são as doenças mentais, né? Como eu já te falei. O sexo masculino, normalmente ele se mata 3 vezes mais do que as mulheres. Aí, o paciente jovem, né? Mais ou menos 30 anos, pessoas desempregadas, isoladas, introvertidas, que tiveram perdas recentes familiares, que tiveram contato com pessoas que cometeram suicídio também recentemente. Tudo isso funciona como fator de risco, né? E a gente consegue também, Orley, diferenciar fatores de risco pela idade. Então, o paciente idoso, por exemplo, ele tem outros fatores de risco que às vezes o paciente jovem não tem. Então, ele se sente muitas vezes sobrecarregando a família, ele tem a perda da autonomia, ele se sente inválido, muitas vezes ele tem doença crônica, degenerativa, tem dor, né? Tudo isso prejudica a vontade dele de viver. A viuvez, às vezes ficou viúva há pouco tempo. Então, esses são os fatores mais relacionados ao idoso. Enquanto que no jovem são mais fatores relacionados à impulsividade, né? Então, quando eles são muito impulsivos, quando eles têm uma introversão muito grande, uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, problemas familiares, no emprego, quando eles são rejeitados na família, história de abuso sexual na infância. Então, esses são os fatores principais. A Ana ela pergunta que, ao reconhecer alguém com pensamentos suicidas, quais atitudes tomar? Tá. Primeiro que o suicídio, a tentativa de suicídio é uma urgência médica, né? Se a pessoa está nesse momento, você tem que encaminhar ela prontamente para um pronto-socorro, né? Se ela tem falado, se ela tem mostrado indícios, você tem que procurar ajuda de um especialista, sendo mais indicado o psiquiatra, até para ele avaliar, né, qual que seria o transtorno mental para começar a medicação correta de acordo com a doença que o paciente tem. Então, assim, a principal coisa que a pessoa pode fazer, a principal medida é encaminhar para uma avaliação psiquiátrica urgente. Doutora Carolina, pode-se dizer que nessa época de pandemia desse coronavírus, as pessoas estariam também propensas a doenças mentais? A pandemia ela funciona como um estressor agudo, né? Que a gente fala. Então, funciona como um estressor agudo. Isso causa uma ansiedade muito grande. As pessoas estão passando por uma incerteza, seja financeira, seja de saúde, seja com os entes queridos, né? Então, com certeza, a quarentena, a pandemia influenciou muito negativamente na vida das pessoas, principalmente na vida mental, na saúde mental. Aumentou bastante o número de suicídio, de tentativas de suicídio, de resgate de bombeiros, né? Então, tá muito assim, difícil para todo mundo. Então, até mesmo os próprios pacientes que já estavam em transtorno, em tratamento com algum transtorno psiquiátrico, tiveram uma piora muito grande, né? Uma pergunta assim, até meio que envolve a ética profissional. Quando as pessoas comentam sobre suicídio, uma pessoa vai no seu consultório, ou de um psiquiatra, de um médico, e comentam sua intenção de cometer suicídio, o sigilo médico deve ser respeitado nesse caso? Não. Em caso de morte, de risco iminente de morte, não existe o sigilo médico. A gente tem que informar os familiares, a gente tem que encaminhar esse paciente, avaliar
né, a gravidade do quadro, se é uma pessoa que está pensando só, se ele está com pensamento, se está planejado. Então, a partir dessa avaliação, que a gente vai encaminhar e tomar a decisão que precisa ser feita. E muitas vezes, dependendo da gravidade, a internação psiquiátrica por um período curto, ela pode ser necessária e pode ser muito benéfica, né? Porque pode ser o que vai fazer ele, né? Então, é necessário, sim, às vezes, a internação. O Gustavo ele pergunta: a falta de sono pode prejudicar futuramente na saúde mental? Ter alguma ansiedade ou depressão? Repete, por favor, que ficou meio falhado. O Gustavo está perguntando se a falta de sono pode prejudicar futuramente na saúde mental. E isso pode levar a pessoa a ter alguma ansiedade ou depressão. Sim, é muito relacionado, né, a alteração do sono com vários transtornos, até mesmo a dor. Então, o paciente que não dorme bem, ele é muito mais propício à dor, à fibromialgia. O paciente que não dorme, ele tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, que predispõe até mesmo sintomas depressivos, né? Então, a gente fala que o sono, ele é essencial. Quem não dorme, no outro dia ele é mais irritado, ele é mais ansioso, ele é mais preocupado. E sim, pode piorar sintomas ansiosos e depressivos. Doutora, apesar dos esforços, alguns pacientes ainda irão cometer suicídio. Como ajudar os familiares neste momento tão difícil? É muito triste isso, porque apesar dos esforços de todo mundo, né? Então, dos profissionais da saúde, da família, dos amigos, de todo o engajamento que todo mundo se propõe, até mesmo esse paciente vai estar medicado, ele vai estar tendo um acompanhamento, alguns pacientes eles vão se matar, né? E não vai depender da gente, não quer dizer que não tivemos sucesso com o tratamento ou que a família não agiu de maneira correta, não deu o suporte correto. E isso a gente tem que trabalhar. A sensação de culpa, que pode ser muito comum, né? A culpa de não ter conseguido ajudar. Nos Estados Unidos, já fala, é chamado de os sobreviventes do suicídio, né? E essas pessoas, elas provavelmente vão precisar de ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicoterápico, para ter um apoio. E principalmente, Orley, para não cometer esse comportamento em ciclos, que pode acontecer, entendeu? Então, às vezes, um familiar comete suicídio, outro já logo em breve comete também, e vai acontecendo algumas sequências consecutivas. Então, daí a necessidade desse apoio, né? De estar junto, de trazer essas pessoas que perderam os entes queridos para mais próximo, às vezes, se necessário, um acompanhamento psiquiátrico também, mas sem dúvida o acompanhamento psicoterápico, na minha opinião, é fundamental. Um ombro amigo no momento desse é muito importante, né, doutor? Que fale, que console, pelo menos, e Sim, indique caminhos. sim. E sem julgamento também, né? Que eu acho Claro. que tudo que a gente está falando aqui é não julgar, é melhorar o estigma, Não perguntar o porquê, né? não perguntar o porquê, e principalmente a gente conversar e tirando esse tabu todo da psiquiatria, né? Esse medo de falar que toma remédio, o medo de falar que vai no psiquiatra, o medo de falar que está precisando cuidar da saúde mental, né? Por que é tão fácil cuidar de várias áreas, né, do organismo, mas a saúde mental é tão... Ainda existe um medo tão grande, né? Uhum. A Vanessa ela pergunta como é feito o aumento das doses de antidepressivos e quando trocar. O aumento da dose, a gente tem. Como que funciona? A gente começa uma medicação, né? Então, a gente, como eu te expliquei, como eu comentei lá atrás, a medicação demora aproximadamente 3 semanas para começar a fazer efeito.
Então, a gente espera essas 3 semanas, avalia o paciente num retorno, como que foi que ele evoluiu, se ele teve alguma resposta, se ele melhorou um pouco, né? E aí, se necessário, dependendo da resposta que ele teve, a gente tem sim que aumentar um pouquinho a medicação, né? Às vezes, esse aumento gradual e pequeno é o que faz o paciente chegar na melhora, na remissão de sintomas, que é o que a gente procura, né? Que é a remissão de sintomas, e não uma melhora parcial. E quando que ela falou, quando troca, né? Quando que troca? Isso. O certo, o que seria o certo de um tratamento? A gente começar um remédio, o paciente não melhorou, a gente aumenta a dose da medicação, né? Para a gente falar que o paciente não teve sucesso com a medicação, ele tem que chegar numa dose alta do remédio, a gente fala às vezes até a dose máxima, né? Para falar que ele não respondeu à medicação. Ou então também, se ele não estiver conseguindo suportar os efeitos colaterais, a gente troca antes, né? Mas sempre tentar chegar na dose máxima, efetiva, pelo tempo correto, antes de falar que precisa trocar a medicação. Isso é um erro Bom, que a mais gente uma vê vez, bastante, assim, que sai trocando, às vezes o paciente reclama um pouquinho que não melhorou, mas não chegou em dose efetiva, não chegou em dose alta do remédio, e acaba que vai agindo de maneira muito, como é que eu falo? Precipitada mesmo, né? E na psiquiatria é muito importante a gente agir com cautela. o pessoal está aproveitando a presença da senhora para fazer uma série de perguntas sobre medicamentos. O Eduardo pergunta aqui: minha prima toma citalopram, que causa efeito zumbi. Essa reação tem relação com esse tipo de comportamento? Existem drogas mais modernas? Então, primeiro tem que entender o que ele chama de efeito zumbi, né? Efeito zumbi. O Sempre não dorme à noite, né? Pois pode Hã? ser. O citalopram é um remédio moderno, é um bom remédio, é um bom antidepressivo. Normalmente ele não causa tantos efeitos colaterais, é um remédio seguro. Mas o que acontece? Cada paciente responde de uma maneira, né? E como eu falei também anteriormente, como a maioria das medicações não causam efeito colateral, algumas pessoas podem sim ter. E quando tem, a gente pode reavaliar a troca, entendeu? Porque às vezes ele tem um efeito colateral com uma medicação e com outra ele não vai ter. Isso é muito engraçado, porque o citalopram não é uma medicação que causa é, todo esse comprometimento, entendeu? Pelo contrário, é uma medicação bem segura. Mas pode ser que para a prima dele, ela não esteja sendo benéfica. Às vezes tem que trocar e reavaliar a troca, né? Isso é de caso para caso. Eu tenho até que entender também o que seria esse efeito zumbi, né? Porque pode abranger o entendimento da pessoa em relação a vários sintomas. Doutor, uma última pergunta que serve também, a resposta da senhora também deve servir para esse pessoal que está nos acompanhando e que quer saber sobre medicamentos. Quando devemos procurar um psiquiatra? Tá. Eu acho que o ser humano, ele tem a capacidade de perceber quando ele não está bem, né? Muitas vezes também ele não percebe e os outros ao redor vão comentando. Eu acho que a gente deve procurar um psiquiatra quando o nosso comportamento está alterando, os nossos pensamentos, a nossa funcionalidade, que as coisas estão ficando mais difíceis de serem feitas, quando a gente está perdendo quando a gente está perdendo realmente a vontade de viver, quando a gente percebe que está precisando de ajuda. E entender que procurar um psiquiatra não necessariamente quer dizer que você vai tomar remédio, né? Você vai passar por uma avaliação, você vai passar por vai ser avaliado se tem algum transtorno ou não, né? E aí, se tiver ou não, juntamente com o paciente, vai ser explicado, vai ser discutido o melhor tratamento, a melhor medicação, mas aí é um segundo passo. Acho que a primeira coisa é
avaliar se existe mesmo a necessidade ou não do remédio. Doutora Carolina Lima de Mello, um assunto tão importante, deveras importante mesmo para todas as pessoas que nos acompanharam, e é mais um trabalho do Hospital Santa Genoveva, do Complexo Hospitalar Santa Genoveva, onde a senhora exerce a psiquiatria. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu fiquei muito E feliz de lembrando, participar, né? Eu gostaria só de deixar uma última palavra, claro, claro. que é que cada um possa fazer a sua parte, que a gente possa estar atento a todo mundo que está ao nosso redor, né? Então a gente pode perceber se o nosso colega de trabalho, se o nosso filho, se o nosso familiar, se o nosso amigo está precisando de ajuda, e a gente pode sim ajudar, pode sim orientar, procurar tratamento, porque quando a gente faz isso, a gente está ajudando a diminuir sim esse estigma, né? E quando a gente trabalha o estigma, com certeza essa prevenção vai vir e os números vão começar a cair do suicídio, tá? E é uma obrigação nossa também, né, doutora, como Sim, seres humanos e sim. solidários. Aham. E vamos lembrar que os consultórios do Santa Genoveva estão funcionando com todo o cuidado contra o Covid. E também que esta live que estamos terminando, ficará disponível no IGTV e no YouTube do Santa Genoveva. Doutora Carolina Lima de Mello, um prazer enorme tê-la conosco em Obrigada, nossa live. viu? Tá Muito bom, obrigado, muito boa tá noite. bom. Um abraço, tudo de bom para todo mundo, viu? Boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.